Olá, a Lesp Conecta está no ar. Vamos falar de educação, mais precisamente de educação remota em tempos de coronavírus, não é? Vamos conversar com Ana Helena Altenfelder. Ela é presidente do Conselho de Administração do CEIPEC Educação. Muito obrigado por nos atender, Ana. Boa noite, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui hoje. Boa noite a todos os ouvintes. Ana, eu queria que a gente começasse falando como é que você tem acompanhado essa educação remota. E aproveitar e explicar, remota, educação à distância, é tudo a mesma coisa? Na verdade, a educação à distância, ela é normatizada na legislação educacional, ela tem uma série de exigências, de critérios, de conformidades. É por isso que, devido a toda a situação inusitada da pandemia, o termo que tem sido usado é aprendizagem remota ou educação remota, né? Uma vez que a educação à distância é Uhum. uma modalidade da educação bastante definida na lei. Eu queria que você explicasse para a gente essa questão do. Nós temos aí o ciclo básico, o ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, o ensino médio e a educação infantil. No ensino médio, a gente acompanhou que o governador colocou aí as normas do ensino remoto, né, com aplicativos para cada ciclo. Quem não tem celular acessa pela televisão. Como é que você está vendo esse desafio? Eu queria que você falasse de todos, em especial nas prefeituras, nos municípios, porque no estado parece que fica mais homogêneo, mas o desafio dos municípios é grande também, não? Sim, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo desenvolveu um programa, um centro de mídias, que disponibiliza aulas e atividades por diferentes meios para os alunos. Inclusive, tem uma distribuição de material físico, né, para aqueles alunos que não têm acesso. Então, as redes estaduais, elas têm mais condições, pela própria estrutura de pessoal, de técnicos, financeira, de desenvolver uma estratégia remota para os alunos. Os municípios, nós temos observado que eles estão com bastante, é um desafio imenso, depende muito de cada município, mas os municípios têm equipes pequenas, têm pouca experiência, têm questões de conectividade, de acesso. Então, para os municípios, efetivamente, tem sido um desafio muito grande. Muito bem, aqui no Alesp Conecta a gente conversa com Ana Helena Altenfelder, ela é presidente do Conselho de Administração do CEIPEC, está explicando para a gente como é que está sendo enfrentar esse desafio na educação, em especial no ensino público. Em relação ao ensino municipalizado, Ana, como é que você vê esse desafio? O que dá para melhorar? Eu tenho conversado com secretários de educação de alguns municípios e cada um tem se adaptado da maneira que pode. No início, o pessoal usa o WhatsApp, Facebook, o que der, porque assim foi uma correria. Isso não é só Brasil, isso é no mundo inteiro, né? As prefeituras poderiam se conversar ao longo do tempo para ver qual é aquela que está se adaptando melhor, uma ajudar a outra, ou não há possibilidade dessa conexão ainda? Não, eu acho que podem sim, é muito importante, porque a solução que uma encontra pode ajudar bastante a outra. É importante a gente entender que as escolas, as secretarias, né, primeiro, mas as escolas também têm condições muito diferenciadas. Então, é preciso olhar bem para o contexto, para a realidade, para as possibilidades, para as limitações, para poder desenvolver uma estratégia. Certamente, uma escola rural, por exemplo, tem limitações que são diferentes de uma escola num grande centro urbano. Porém, tem possibilidades que as escolas mais centrais não têm. Então, sem deixar de considerar que as soluções vão ter que ser muito contextualizadas dentro de cada território, aquele conhecimento produzido por uma secretaria, por uma escola, aquela solução desenhada, pode, sem dúvida nenhuma, servir de subsídio para outras. Então, este contato é muito importante. A Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, tem desenvolvido vários seminários, webinários, para poder exatamente possibilitar essa estratégia, essa troca. E isso é bastante importante. Agora, dentro desse desafio, Ana, eu tenho visto, por exemplo, professores que falam assim, olha, no caso do ensino mais para as crianças, né?
O que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, aí escreve tudo, depois faz uma live com elas, né? Então, assim, essa criatividade existe, né? Nesse contexto, a capacitação dos professores para essa nova realidade, em especial nos municípios, está se conseguindo fazer e a importância? É bastante importante, né? Na verdade, a grande maioria dos professores não tem este conhecimento, essas competências, essas habilidades desenvolvidas. As pesquisas que estão sendo feitas mostram os professores com uma carência muito grande da formação nessa direção, que vai desde o manuseio da tecnologia mesmo, né? Até pensar em como é que consegue efetivamente alcançar os seus alunos. Eu acho que mas assim, soluções interessantes têm sido tomadas via WhatsApp, via entrega de material, distribuição de material, num trabalho colaborativo com as famílias. É importante que as escolas compreendam que pais e familiares, eles não são professores, eles não têm formação para isso. Então, eles podem, sim, trabalhar de maneira colaborativa, mas há de se cuidar para não sobrecarregar as famílias com uma tarefa que elas não têm condições de desempenhar. Né? Agora, o que é importante é a manutenção do vínculo. Eu acho que, na verdade, nós não sabemos ainda quanto os alunos irão aprender. E certamente eles não irão aprender a mesma coisa que aprenderiam se estivessem na escola. Eu acho que essa é uma realidade que vai ter que ser encarada. Né? E a volta será muito importante nesse sentido, porque vai ser preciso fazer um diagnóstico, observar aquilo que os alunos foram capazes, tiveram condições de aprender. Essas condições serão muito diferenciadas, então vai ter que ser um trabalho bastante minucioso na volta. Mas neste momento que está à distância, o que é fundamental é que o professor mantenha o vínculo com seus alunos, mantenha presente, que ele possa animar esse processo de aprendizagem, que o processo de aprender, de aprendizagem não pare, né? Mais que tudo é esse vínculo. As famílias estão passando, todos nós estamos passando por situações muito difíceis. Então, essa possibilidade de escuta, de conectar a escola com o contexto, com o dia a dia, como esses exemplos que você trouxe, são importantes. As crianças têm visto vários depoimentos que os alunos ficam bastante felizes em ouvir a voz do professor, em conversar com o professor, em contar das suas experiências, principalmente as crianças pequenas. Ana, o que você vê como ponto positivo e negativo em relação a esse ensino remoto? Eu cito, por exemplo, o desnível que já se daria presencialmente de um aluno de uma condição social mais vulnerável, porque, por exemplo, no estado, quem não tem um celular, porque o aplicativo você não gasta a rede de internet, mas você tem que ter o celular. Aqueles que não têm vão se pela televisão. E se o pai não é letrado, o que o pai vai passar? Você acha que esse desnível pode ainda ser pior ainda? Depois fala dos aspectos positivos, por favor. Sem dúvida nenhuma. Essa é a nossa maior preocupação no SIMPEC, que é o aumento das desigualdades educacionais. Nós sabemos que o Brasil, e mesmo dentro do estado de São Paulo, existe uma grande desigualdade educacional, né? E que elas têm uma correlação direta com as desigualdades sociais, ou seja, nível socioeconômico, raça, nível de escolaridade dos pais, tudo isso, isso são fatores que afetam diretamente o desempenho escolar e as oportunidades que as crianças têm de aprender e de se desenvolver. Então, as condições de acesso são muito diferentes. Tem um número, assim, estima-se que 20% dos alunos do estado de São Paulo têm acesso, pacote de dados, enfim, condições, vamos dizer, ideais de aprender, e mesmo esse a gente não sabe como é que se dá o processo de aprendizagem remotamente, mas existe um número significativo, a imensa maioria dos alunos que não tem acesso, ou que não tem condições de moradia propícias para o estudo, porque moram em cômodos com muitas pessoas,
Tem a questão da cultura letrada da família, tem famílias que não tiveram o seu direito de educação garantido, então, portanto, também tem uma dificuldade em apoiar os alunos. É por isso que a escola tem que ser muito cuidadosa com aquilo que ela pede para as famílias, né? Mesmo pais com pouco grau de letramento podem sim ajudar seus filhos, desde que orientado corretamente. Mas assim, ajudar como pais, né? Então, por exemplo, vamos pegar crianças na fase de alfabetização, ajudar, incentivar a escrever um recado para a professora, escrever junto para os familiares, presenciar os atos de leitura e de escrita, contar histórias, as brincadeiras tradicionais que envolvem rimas, versos, também são interessantes para essa fase de alfabetização. Agora, tudo isso vai precisar ser orientado, mas mesmo com todo esse trabalho, mesmo com toda a dedicação dos professores, mesmo com todas as estratégias que as secretarias dispõem, vai ter um número significativo de alunos e alunas que não terão acesso o seu processo de aprendizagem estará truncado, se não paralisado nesse tempo. E isso é um risco enorme de aumento de desigualdade. É por isso que a volta tem que ser muito pensada, muito cuidada, inclusive nesse sentido, né? De olhar os diferentes, olhar as oportunidades que cada criança, cada sala de aula, cada escola teve e desenvolver políticas e estratégias diferenciadas. Não será possível voltar às aulas e imaginar que todo o primeiro ano, o primeiro semestre aconteceu, né, e começar o segundo semestre como se nada tivesse acontecido. Se isso traz um perigo enorme de uma defasagem de aprendizagem muito grande, de uma desigualdade entre os alunos que você já menciona, que de fato existe, e que isso se acirre ainda mais. Agora, é uma ótima oportunidade, né, pegando pelo lado positivo, da escola se repensar, repensar de que maneira ela olha, lida, diagnostica, acompanha cada um dos alunos, né, ou grupo de alunos, pense numa reorientação curricular. Eu acredito que pode ser necessário não só o ano letivo de 2020, mas também avançar em 2021. Né? Você reorganiza os tempos, os currículos, para um período maior, exatamente para garantir que ninguém fique para trás. Esse será, eu acredito, é o dever da escola pública, é pensar na volta, garantindo que ninguém fique para trás. Agora, é também um tempo de experimentação, de inovação, né? De produção de conhecimento, de pesquisar as possibilidades da tecnologia, de se repensar o vínculo família-escola, de se repensar como é que as outras políticas, ou as outras organizações que existem no território da escola podem ajudar. Então, acho que tem possibilidades interessantes que precisam ser aproveitadas, né? E que podem trazer aí um ganho novo para a educação. Agora, Ana, o Alessio Conecta conversa com a Ana Helena Altenfelder, presidente do Conselho de Administração do CEPEC Educação. Como é que a gente estabelece, Ana, uma rotina, já que a gente adulto nem sempre é bom exemplo, né? A gente também está aprendendo. Né? Às vezes começa a trabalhar às 5 horas da manhã, 11 horas da noite está recebendo mensagem do WhatsApp. Como é que a família se organiza e dá esse exemplo para os filhos para, sei lá, mais 20 minutos de leitura por dia, enfim? Isso é bem importante, estabelecer uma rotina. Aliás, a rotina, principalmente para as crianças pequenas, ela é fundamental. Né? Então, estabelecer uma rotina, conversar sobre essa rotina. Nas classes de crianças de educação infantil e Fundamental 1, é muito comum o professor colocar a rotina do dia. Né? No começo, a hora que as crianças chegam na escola, o professor coloca quais são as atividades do dia, qual é a rotina daquele dia. Então, esse é um procedimento que as famílias podem usar também. E aproveitar para momentos assim de conversa, para momentos de usufruir, ouvir música, ler histórias, né? Momentos de convivência, não tão preocupado com essa tarefa de ensinar.
tem um material bem interessante que está disponível no site do Todos pela Educação, desenvolvido pelo SEDAC, que são 101 perguntas para você fazer aos seus filhos. Então é muito interessante porque ela fomenta a conversa. Então é um tempo que as famílias podem aproveitar para conversar, para discutir, para bater papo. Eu acho que tudo isso é importante. Então é importante que tenha uma rotina das refeições conjuntas, do fazer junto, a hora de estudar. Às vezes tem que dividir os equipamentos, né? Porque nem todas as famílias, aliás, pouquíssimas, têm equipamentos disponíveis para todos. Então acho que a rotina é bem importante, sim. Ana, você falou 101 perguntas, estou procurando aqui na internet. Como é que, qual o site? É 100? Deixa eu achar. Não, Todos pela pode falar que pode deixar que Todos eu pela vejo educação. Está no todos no site Todos pela Educação. a ação. 101 perguntas, coloca lá. Bem legal, uma dica interessante para os pais. Eu queria que você falasse também do trabalho em grupo, né? Vale um trabalho em grupo virtual e o professor que tem que incentivar? Sim, vale o trabalho em grupo, os alunos gostam. É importante a gente pensar que nós estamos falando de alunos de 4 a 17 anos. Então é preciso pensar que eles têm características muito diferentes. E principalmente as crianças pequenas de educação infantil e mesmo dos primeiros anos do ensino fundamental, até 8, 9, até 9, 10 anos, não podemos imaginar que essas crianças vão ficar sentadas na frente do computador assistindo aulas, né? Isso, inclusive, fere o direito que elas têm de brincar. Então, para essas crianças, é importante atividades lúdicas que os pais possam ajudar, mas é importante evitar uma exposição muito grande, uma rotina que seja muito pesada para elas. A gente não podemos pensar em educação à distância para bebês. Agora, os mais velhos têm uma outra condição, né? E atividade em grupo, sim, pode ser e deve ser incentivado, os professores devem propor, é uma forma também de manter o vínculo, manter a integração entre os alunos. Então, incentivar que os colegas conversem, trabalhem juntos, troquem mensagens, é uma coisa interessante. E o papel dos pais? Você falou que o pai não deve fazer ou não precisa fazer o papel do professor. Mas mudou em relação ao ensino convencional? O pai deve olhar. A gente sabe que adolescente, às vezes, é uma fase de conflito entre pais e adolescentes, né? Então, o pai deve olhava o caderno. E agora? Vai olhar o celular, acompanha, vê como que está sendo a aula? Acompanhar a vida escolar, as tarefas escolares, é papel de pai, né? Que é desde garantir o acesso, incentivar, conversar sobre o que acontece, isso, mas dentro do seu papel de pai, como ele faz normalmente, vamos dizer, garantindo que o filho vá à escola, não falte, perguntando se as lições foram feitas, deixaram de fazer. Agora, o que o pai não pode se esperar dos pais é que ele vai ensinar os conteúdos ou que ele vá cobrar e garantir dos alunos o tempo todo. Nem todos, assim, tem muitas famílias que os pais estão trabalhando, seja o trabalho remoto, seja o trabalho que estão nos serviços essenciais, não estão em casa na hora da escola. Então a escola tem que ter isso, levar isso em consideração, para que não sobrecarregar os pais e a relação familiar com isso, né? Então, assim, tem que incentivar, tem que garantir, tem que dar uma olhada, mas não é para ficar lá, não é para ficar lá fazendo o seu papel que a escola deve fazer. Ana, a gente falou sobre a questão do professor, da capacitação, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o papel do SEMPEC e se vocês estavam preparados para esse momento de ensino remoto e como é que o Estado, as prefeituras, a gente não sabe até quando essa situação vai permanecer, está tudo instável ainda. Qual é a sua opinião do preparo para professores? Como é que se deve dar nos próximos meses o investimento nessa área? Se de repente as prefeituras poderiam se unir para fazer alguma coisa mais unificada e o Estado pudesse ajudar, porque a gente sabe que o Estado tem lá o ensino médio, a educação infantil, e é preciso unir esforços, né? Todo mundo está aprendendo. O que o SEMPEC tem para dizer dessa nova fase? O SEMPEC é uma organização da sociedade civil que há 33 anos desenvolve pesquisas
e projetos na área de educação, fazendo a formação de educadores, assessorando redes municipais e estaduais no desenvolvimento das políticas educacionais. Já há muitos anos que nós temos feito uma reflexão sobre a cultura digital na escola, né, sobre essa apropriação da cultura digital, sobre os usos dos recursos tecnológicos para o processo de ensino-aprendizagem. Temos, mesmo assim, o Sempec desenvolve vários cursos à distância para os professores, para educadores. Agora, desta forma, como está acontecendo na pandemia, nem nós, acho que ninguém estava preparado, né? Assim, os professores, um ensino remoto por um tempo tão longo, com crianças de todas as idades, repito, o desafio com crianças pequenas é maior ainda, é uma coisa nova. Então, todos nós estamos aprendendo, criando, experimentando, produzindo conhecimento coletivamente. Então, acho fundamental que as secretarias se unam. Nós temos feito esse movimento, procurado juntar secretarias municipais de educação, secretarias estaduais, fazendo lives, conversando com os pais. Recentemente, nós fizemos uma live para pais de crianças em fase de alfabetização, como eles podem ajudar. Então, o que a gente tem procurado é organizar o nosso portal, que é www.sempec.org.br, material de apoio para secretários, técnicos de secretaria, diretores de escola, professores e pais. Então, nós temos agora, por exemplo, um curso que chama Comunicação Digital para Educadores. Nós abrimos esse curso, é um curso à distância, com 3.000 vagas. Em 10 horas, não tinha mais nenhuma vaga, estava totalmente preenchido, né? Então, agora nós estamos abrindo novamente. Curso online, a gente pensa, se dá para 3.000, por que não dá para 5.000, 20.000? Porque tem o monitoramento, é isso? Não, esse não tem, ele é auto-informativo, mas tem toda a questão da tecnologia, de suporte, de atendimento. Mas nós conseguimos, aí estamos fazendo um desafio para aumentar para mais 7.000, 10.000 ao todo. E se for preciso. 3.000 já é muita coisa. Apesar que o Sempec é só São Paulo, né? Não é só São Paulo, é o Brasil todo. O Sempec atua no Brasil todo. Então, nós temos professores no Brasil todo. E nos surpreendeu essa demanda grande. 1.500 municípios. Então, dá para atingir mais da metade dos municípios, se cada município participar. Exatamente. Então, nós temos eu queria que você falasse bastante, um pouco, para encerrar, do desafio da educação infantil. Porque na educação infantil, a gente sabe que o desafio, quando o ensino é remoto, ele é maior do que aquele aluno do ensino médio, que já tem um trato ali com o celular. Na educação infantil, como é que você tem visto? E a educação infantil é pela LDB dos 4 até os 6, isso, né? Isso. Ó, a educação infantil é realmente um desafio. E eu não acredito em educação remota, à distância, mediada pela tecnologia para essa idade, né? Eu acho assim, é possível sim vídeos com histórias, com atividades lúdicas, mas imaginando que o tempo da criança em frente à tela é muito pequeno. Acho que nesta fase é importante conversar com os pais, orientar os pais para que eles possam desenvolver algumas atividades com as crianças. O professor também pode mandar vídeos, tem professores que estão mandando histórias pelo WhatsApp, histórias contadas para as crianças, ou até pequenos vídeos com histórias, propondo atividades do dia a dia, do cotidiano, de contar, de organizar materiais, de brincadeiras, e ajudando os pais, dando suporte aos pais para que eles organizem isso junto com seus filhos. Então, acho que na educação infantil é isso que é importante. Eu já falei, é importante a conversa, é importante ler história, é importante contar, é um bom momento para se resgatar a história da família, os momentos do cotidiano, né, de cozinhar, de arrumar a casa, a criança também pode ser envolvida, e isso também vai ajudar no desenvolvimento. E quando voltarmos, temos um tempo aí de reorganização, né,
do currículo, lembrando que a nova Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil, ela traz os direitos, né, de aprendizagem da criança e os campos, né, então mostrando o quanto é importante a exploração, a movimentação, a expressão, é isso que é importante e é isso que garante a aprendizagem e o desenvolvimento nessa fase. Então, assim, eu recomendo fortemente evitar atividades que são como trazer a linguagem do ensino fundamental 2, do ensino médio, para as crianças pequenas, né? Isso de nada adiantará. Ana, a gente tem mais aí 30 segundos, só para finalizar, tem muito assunto aqui, poderia falar muito mais. A gente não falou, por exemplo, de algo que você incentivou no começo, que é o Comitê de Gestão de Crise. A gente não falou de Enem, enfim, né? Mas eu vou deixar você aí com esse minutinho final para arrematar e deixar uma palavra aí para o professor, para os pais, para a gente passar esses tempos de pandemia e sair melhor do que entramos. Tomara. Sem dúvida nenhuma. Olha, acho que assim, os municípios, as escolas devem se mobilizar, se organizar. A solução é coletiva. Então, acho que você enfatizou muito a importância dos municípios trabalharem coletivamente. Eu queria dizer que também é importante que a escola trabalhe coletivamente, que a escola apoie seus professores. Os professores precisam de muito apoio. E que envolvam nesse comitê, né? Você mencionou o Comitê de Gestão de Crise, envolvam nesse comitê não só direção, escola, mas as famílias, outras organizações do território, outros municípios, para pensarem juntos em soluções, agora e na hora da volta, em como acolher essas crianças, em jovens e adolescentes, em como apoiá-los na volta, em como ajudá-los a se reintegrar no cotidiano da escola, a relação entre os alunos. Isso, assim, o que é possível fazer para mitigar neste momento da pandemia e o que vai ser importante ser feito na volta. Muito obrigado. Eu conversei com Ana Helena Altenfelder, presidente do Conselho de Administração do SEMPEC Educação. Se você é educador, pai, gestor público, vai lá, CENPEC. Bota lá no campo de busca, você vai no SEMPEC, tem muita coisa legal e interessante para você acessar. Eu fico por aqui em mais um programa. Você pode acompanhar nas redes sociais e dar as suas sugestões. Até a próxima edição.